Fala pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos à call de fechamento da Next. Gustavo Bezerra por aqui, dia 7 de abril. Desejo a você uma excelente semana, que você bata suas metas, que você tenha boas operações, bons investimentos, certo? Vamos lá dar uma revisada no que foi que aconteceu no pregão no dia de hoje, primeiro dia da semana. A gente pegar os principais pontos e manter os nossos estudos atualizados, né? Acho que esse é o ponto mais importante aqui nas nossas calls de fechamento, certo? Antes de mais nada, deixa o like no nosso vídeo, compartilha o canal do YouTube e também aproveita o material denso aí que a gente tem para estudos, né? Só você fazer o acesso na playlist, ele você vai ter todas as informações, tem revisão de trade, tem vídeos específicos com temas específicos de mercado. Então fica à vontade, tá tudo disponível e de graça aí para você no YouTube da Next, beleza? Time, vamos lá. Ibovespa, né? Fechou aí em queda de 1,31%, corrigindo até a região do 61,8 deste movimento de alta aqui, ó. Vou até destacar para vocês, ó, fundo, topo, tá? Ignorando esse primeiro pivôzinho aqui. Beleza? Por que ignorando esse primeiro pivô? Porque perdeu a região do 61,8 desse movimento aqui, ó. Tá? Essa região aqui perdeu, ok? Então, acabo levando em consideração o movimento maior, que é esse aqui, ó. Esticou e aí sim, corrigiu, tá? Olha só onde que veio o teste da mínima no dia de hoje, em 124,213. É um ponto muito importante, tá? Porque é o seguinte, se ele não segurar, principalmente nos próximos dias, se o Ibovespa perder essa região, eu já vejo um cenário da seguinte forma: ele vem, rompe, busca um pouco de liquidez no fundo anterior, volta e deixa um topo mais baixo. Esse cenário de deixar um topo mais baixo, pessoal, coloca fim nessa característica compradora, né? Nessa tendência de alta que o índice, né, o mercado brasileiro está tentando construir desde janeiro. Então, se você olhar o fundo, que foi construído em janeiro, e de lá para cá você tem um zigue-zague muito bem definido. Agora, rompeu o fundo anterior, buscou liquidez, deixou um topo menor, aí eu vejo essa análise indo por água abaixo, quebrando esse padrão de tendência de alta, tá? Então, nos próximos dias vai ser muito importante aí para o nosso índice. E se ainda tem comprador reativo no mercado, o momento de tomar conta do jogo é agora, né? Beleza? Índice futuro, vamos lá. Fechou em queda de 1,36, deixou um pavio com várias dúvidas, né? É um pavio, é um candle que você tem aqui uma força vendedora muito clara, tá? Você tem o pavio superior bem maior do que o pavio inferior. Isso é evidente, né? Isso é nítido, a gente consegue observar isso a olho nu. Mas nenhuma força predominante dentro do próprio candle, né? Como esse aqui, ó, na compra, esse daqui na compra, esse aqui, ou esse daqui na venda, ou de sexta-feira, né, esse vendedor. O que isso quer dizer? Gerou um pouco de dúvida no dia de hoje. Se o índice ele ia esticar para cima, mas em algum momento o vendedor falou, não, agora não é o momento, né? Nos 60 minutos, ele fica bem claro todo esse movimento conturbado, né? Você tem uma pancada para cima no candle número 3, o candle número 2 é um martelo, o candle número 4 é quase um engolfo de baixa, aí aqui o 6 e o 7, ele produz uma resposta rápida, né? Você tem um candle comprador, de repente um vendedor, ou seja, é um dia de alta volatilidade, um dia maluco, que ninguém sabe como reagir ainda, tá? E tudo isso por quê, pessoal? Reações ao tarifaço do governo Donald Trump, certo? Isso está nos mercados, isso está permeando os mercados, isso está fazendo preço. E para ajudar, qualquer fala, tuitada ali do Donald Trump ou qualquer agente monetário, agente de governo, vai trazer volatilidade. Porque o que está no radar nesse momento é a guerra comercial entre China e Estados Unidos. E a China reagiu, né?
A China disse, ó, também vamos taxar as importações americanas em 34%. Em resposta a isso, o Donald Trump, ele falou, olha, ou vocês tiram isso, ou a gente vai subir a tarifa para 50%. Então ele é aquele... Eles estão mostrando as cartas, né? É o famoso truco, né? Um pediu 3, outro pediu 6. Então, assim, o que vai acontecer? É acompanhar dia a dia, tentar entender os movimentos mais técnicos do mercado e continuar acompanhando as principais notícias, porque ali vai trazer um pouco de previsibilidade. Mas nesse momento, pessoal, o que nós temos é alta volatilidade no mundo todo, beleza? Dólar, alta de 0,92. No tempo gráfico diário, eu falei sobre esse padrão aqui, padrãozinho de bebê abandonado. Ó. Você tem um gap separando esse candle, que é um doji, no suporte e uma explosão na compra na sexta-feira. Hoje deu continuidade, isso é bom para quem é comprador de dólar. Amanhã, se continuar essa continuidade compradora, rompendo 82,5, rompendo o 6044, pessoal, o dólar volta a trabalhar acima dos R$6. Beleza? Os 60 minutos do dólar. Simplesmente continuando a força compradora que a gente viu na sexta-feira, tá? Essa consolidação no topo aqui pode ser entendida como mastro e flâmula, tá? Quando ele tem a base um pouco mais apertada, tá vendo? Seria mais ou menos isso, ó, um mastro e flâmula, beleza? Você pode até fazer um desenho melhor, né? Pode até utilizar esse daqui como referência, ó. Você tem aqui mastro e tem flâmula, tá vendo? Ó, esse último período. Pode até utilizar dessa maneira. O que importa, qualquer forma que você for desenhar, o que importa é essa acumulação, né? Esse movimento que está contraindo nos 60 minutos. E eu sempre falo, o mercado ele trabalha de duas formas, expansão e contração, o tempo todo. O tempo todo ele faz isso. Tempo gráfico menor, tempo gráfico maior, não importa. Você percebe que em algum momento ele está em tendência, ele está em expansão, daqui a pouco ele faz um movimento de contração. É como se você apertasse uma mola, né? Você aperta uma mola, na hora que você solta, ela expande e depois volta ao normal. O que a gente está vendo nos 60 minutos do dólar talvez seja o início deste momento de contração, tá? Para dar aí, quem sabe, mais uma porrada, principalmente se romper 82,5 e ganhar um fluxo comprador acima desse nível de preço, tá? Vamos lá ver as nossas blue chips. Itaú teve um dia de leve alta, 0,19, reagiu bem. Veja o movimento de pullback em Itaú, tá? Compra acima do 31,64, tem alvos aí para superar os R$40 no longo prazo, beleza? A Petro desabou no dia de hoje, caiu quase 4%, continua esse movimento bem vendedor, né? Vários gaps lá para cima, mas olha o tamanho desse candle aqui no dia de hoje, e aí mirando os R$ 32,57. Para mim, Petrobras simplesmente está entregando todo o seu resultado que foi construído, pelo menos aí ao longo de 2023 e 2024, né? Finalzinho de 23 aqui para início de 24, marcou topos descendentes, pessoal. Isso daqui é preocupante para quem é comprador de Petrobras, tá? Olha só, um topo menor que o anterior. Pensar em vendas, né? Ficar short em Petrobras. De fato, se aconteceu um pullback aqui com um terceiro topo menor, dá para montar uma operação de venda de swing trade, beleza? Vale caiu 1,20, até que foi tímido, né? O minério de ferro negociado em Dalian, lá na China, acabou caindo muito mais. Acabou caindo 3 e pouquinho, alguma coisa assim, 3,60, até que a Vale segurou bem. Vamos ver, né? Se a Vale produzir um fundo mais alto que o anterior no semanal, fica bem legal, tá? Agora, no diário, percebe o seguinte: a Vale brigou bastante na região dos 58, perdeu a média de 200, tem um gap a ser fechado. E aqui, pessoal, essa região dos 51,80, 51,40 é um suporte importante, porque brigou aqui no passado, acumulou nessa região até ganhar força. Então é o seguinte, ou o comprador reage nesse nível de preço,
ou ele vai vir testar 48,96 e a Vale tem muito espaço para cair. Quando você coloca a Vale no mensal, olha só essa característica do ativo com topos menores, sinalizando o rompimento de fundo, e olha onde está a média de 200 períodos, R$ 30,75. Ou seja, está muito, muito longe do seu ponto de teste de média de 200. Tá bom? BBAS, vamos lá. Banco do Brasil. BBAS teve um dia de leve queda, assim como todo o mercado, formando um topo duplo, então muita atenção para Banco do Brasil, tá? Se perder a região de 26,73, não vejo mais possibilidade de alta aqui, de renovar a sua máxima no curto prazo, beleza? BBSE, BB Seguridade, caiu 0,45, o ativo continua resiliente, fez um teste na média móvel de 20 períodos, agora a gente precisa ver uma força compradora acima da 200, né? Então, um rompimento do 40,92 com uma barra de compra aqui, bem sólida e forte, pode ser o início de mais um movimento, de mais um pullback comprador em BBSE, e eu vou monitorar esse detalhe, esse comportamento do preço. Tá bom? Bradesco, BBDC4, queda de 1,97%, tentando sustentar o preço acima da média móvel de 20, percebe que deixou pavio para baixo, pavio para cima, completamente indeciso, mas ainda vejo compras em Bradesco acima de 12,75. Tá legal? E B3, para a gente fechar, queda de 0,83, também foi tímida, nada demais, deixou também uma indecisão, né? Candle com pavio para cima, pavio para baixo, corpo pequeno, em região de suporte, ou seja, está tudo muito indeciso ainda. Tá? Vamos ver se amanhã melhora, temos alguma previsibilidade no mercado. Tá bom, pessoal? Essa é a nossa call de fechamento, espero que você tenha gostado de manter esses estudos atualizados e muito obrigado você que acompanha diariamente os nossos conteúdos. Um grande abraço, um bom descanso. Amanhã, 8 horas e 15 minutos, estamos ao vivo aqui no YouTube com a Morning Call. Valeu, pessoal!